1965, Paul McCartney, após uma estranha noite de sono, acordou com a melodia Yesterday na cabeça. Temendo plágio, verificou sua originalidade. Então, durante as gravações, improvisou letras temporárias. A letra final só veio meses depois em uma viagem a Portugal. No ano de 2013, McCartney revelou que a inspiração veio da história de vida de sua mãe. O extraordinário sucesso de Yesterday se tornou um exemplo do poder transformador dos sonhos. Por milênios, investigadores antigos, que hoje chamamos de cientistas, se debruçam nos mistérios do sonho. Interessante é que a espécie humana tem um vínculo com o sonho desde os tempos mais remotos. Em vários vídeos e documentários te mostrei que os sonhos lá nas civilizações antigas eram tão cruciais que embasavam até as decisões políticas de autoridades. A Bíblia nos mostra que em 606 a.C., Nabucodonosor II chamou o profeta Daniel para interpretar um sonho que teve. Curiosamente, naquela época existiam grupos treinados especificamente para esse tipo de missão. O motivo? Os sonhos eram um assunto de interesse público. Por isso, muitos foram os pensadores e filósofos que abordaram esse tema. Aristóteles dizia que os sonhos eram como pensamentos naturais que surgiam das experiências cotidianas. Platão afirmava que os sonhos estavam ligados à natureza da alma, uma das muitas formas de comunicação com o divino. René Descartes questionava a natureza dos sonhos com o objetivo de encontrar maneiras de distinguir entre a realidade e as experiências oníricas, visando evitar os enganos e confusões. Freud, fundador da psicanálise, dizia que os sonhos eram como mensagens simbólicas dos nossos desejos escondidos. Ele explicou essas ideias no livro A Interpretação dos Sonhos. Jung dizia que os sonhos forneciam pistas sobre o inconsciente coletivo e a busca por equilíbrio psicológico. No entanto, o conhecimento sobre os sonhos retorna no século XX, com a ascensão da psicanálise e o desenvolvimento da neurociência. Falar sobre sonhos é algo muito interessante porque temos várias razões para isso acontecer. Por exemplo, eles podem acontecer porque nosso corpo precisa repor energia ou para nos ajudar a guardar memórias das coisas que vivemos. Os sonhos são como um privilégio que nós temos, uma experiência única que dedicamos uma boa parte das nossas vidas para entender. Quando está chegando a noite e a hora de dormir, nosso corpo se prepara para entrar no mundo dos sonhos. Nesse momento, a gente pode sentir coisas intensas, como a sensação de estar caindo de um lugar alto. Isso acontece porque nosso cérebro está muito ativo, controlando nosso coração e até nos dando alertas quando alguma coisa parece estranha nos sonhos. É meio louco pensar que passamos quase um terço de nossas vidas nesse estado de sonho. Enquanto estamos dormindo, diferentes partes do nosso cérebro ficam ativas, como uma orquestra tocando uma música complexa. A glândula pineal é uma parte especial do cérebro que regula nosso relógio biológico, ajudando a saber quando é hora de dormir ou acordar. Por décadas nos enganamos achando que entender os sonhos era algo aleatório. Porém, de fato, é preciso compreendê-lo como uma dança coordenada de processos no nosso corpo. A pineal, especialmente, mostra como nosso corpo se conecta com o mundo dos sonhos. Agora me responda, já olhou para alguém e se perguntou o que passa na cabeça daquela pessoa? Às vezes você pode até dizer a si mesmo, preciso estudar esta pessoa. Os avanços nos estudos do cérebro humano tiveram início no século XIX, com a teoria neuronal do médico Santiago Ramon Cajal. Ele elucidou a constituição e o funcionamento do sistema nervoso, por isso é chamado de o pai da neurociência moderna. No final da década de 20, o médico alemão Hans Berger colocou as pesquisas em outro patamar. O motivo? Ele criou o nosso conhecido eletroencefalograma. É a partir desse ponto que passamos a compreender a atividade elétrica cerebral por meio de eletrodos colocados na cabeça. Isso permitiu aos pesquisadores entender como o cérebro reage a diferentes estímulos ou estados de consciência. 30 anos depois disso, outro achado importante. Entre os anos de 1950 e 1960, surgem as primeiras descobertas sobre o sono REM, ou sono de movimento rápido dos olhos. Aqui
é a parte mais importante, porque conseguimos entender como a sua mente descansa. Então, guardem isso. Assim, quando você adormece, seu cérebro entra num ciclo de 4 estágios: N1, N2, N3 e o REM. Esse ciclo tem por volta de 1h30 e se repete ao longo da noite. No N1 você começa a relaxar. No N2 a atividade das ondas cerebrais diminui gradualmente até chegar ao N3, o ponto mais profundo do descanso. O que seria o N4 é chamado de REM. Nessa fase, seus olhos se mexem e parece que você está acordado. Isso significa que, embora esteja dormindo, sua mente está a todo vapor. Aqui está a cereja do bolo, pois é quando a maior parte dos sonhos aparece. Podemos dizer que os sonhos da fase REM são como filmes, enquanto os de outra fase são como GIFs. Em 1944, após sobreviver a um infarto, Jung escreveu que saiu de si mesmo e viu a Terra de cima. Bem, gente, há mais ou menos quando eu tinha ali 20 e poucos anos, assim como alguns de vocês, me aprofundei nos estudos de psicologia. Fui até ali o 5º período, antes de mudar de curso. Durante esse processo, tive várias oportunidades de atuar como observador dentro das clínicas, testemunhando como as coisas acontecem de fato. Tinham pacientes religiosos, ateus, crentes, não crentes, independente de sexo, cor, raça ou religião. E isso acontecia muito e sempre. Então, não tenho dúvidas que Jung não foi o primeiro nem será o último a relatar essa sensação. E muito menos você, independente de sua crença, mesmo que elas batam de frente com isso. Com o tempo, a ciência passou a chamar isso de experiência fora do corpo, em razão da quantidade de relatos clínicos e médicos. Não podemos ignorar também a contribuição do espiritismo de Kardec, pelo menos no Brasil, para que a ciência começasse a investigar esse fenômeno. São várias teorias que vão desde religiosas, quânticas, espirituais, filosóficas e científicas. A do espiritismo, de maneira geral, pode ser uma experiência de quase morte. Também temos aqueles que o pastor te ajudou a elevar seu espírito, ou o Espírito Santo te tocou, e aquelas que até o demônio te dominou. Outra vem do médico Olaf Blanc. Ele menciona uma parte do cérebro chamada junção temporoparietal, que nos ajuda a entender onde o nosso corpo termina e o mundo começa. Explicando de forma simples, se algo muda nesta parte, pode confundir a sensação do corpo e o ambiente. É como se os limites entre nós e o que está ao nosso redor se misturassem por um tempo, causando uma sensação de estar fora do corpo. Enfim, temos várias. Outro enigma fascinante é o caráter antecipatório dos sonhos. Falando no popular, é o que você conhece como premonição. A premonição envolve a capacidade de perceber ou antecipar eventos futuros por meio de sonhos, intuições ou outros meios. Agora pasme. Vivemos em uma sociedade moderna marcada pelo materialismo, certo? Só que essa prática de prever acontecimentos é ancestral. Lembra dos gregos e a fumacinha? Hoje em dia é muito comum recorrer aos sonhos para prever o futuro. No ano de 2010, 2 pesquisadores juntaram mais de 200 vestibulandos na cidade de Natal e conduziram um estudo sobre premonição. O resultado foi chocante, pois mais da metade dos entrevistados conhecia ao menos um caso de premonição através dos sonhos. Eles replicaram metodologia dos Estados Unidos, Índia e Coreia do Sul. Mas por que fizeram isso? Porque, quer você goste ou não, nosso país é altamente religioso, crente em algo e sonha muito. A conclusão é a mais chocante. Quanto mais se acredita na premonição, mais elas acontecem. No entanto, falar sobre sonhos sem citar a glândula pineal, o chamado terceiro olho, é o mesmo que nada. E como você é inteligente e cansou de assistir os nossos vídeos, sabe muito bem que estamos falando do olho de Horus, e também sabe que o nome correto é Uriat. Uriat é o chamado olho do mundo espiritual, que nos dá a ideia de iluminação, ou seja, a luz que nos faz lembrar da melatonina. Além do sono, entre outras coisas, intervém diretamente na depressão e na tristeza. Então temos um símbolo da mitologia ligado à ciência, à fisiologia, à psicologia, mas também à espiritualidade. Tudo isso é o Uriat, a glândula pineal. Por fim, caso não tenha assistido ao vídeo explicativo que fiz, parte dele veicularei agora. Se realmente se interessa, quer sinceramente entender como as coisas funcionam,
o modus operandi dos sonhos, basta assistir até o final. Um forte abraço a todos e até mais. Uma das descobertas mais importantes desta parte de nosso cérebro é que ela é quase tão sensível à luz como nossa retina. Assim, quando a escuridão é alcançada, ela é ativada, levando a produzir maior quantidade de melatonina. A melatonina também intervém diretamente na depressão e na tristeza. Por isso, se demonstrou que nos lugares onde há pouca luz do sol, as pessoas eram mais deprimidas. Do mesmo modo que o inverno nos entristece, o verão nos alegra. Isso se deve porque temos a glândula pineal inativa por mais tempo. Para ativar a glândula pineal, há uma série de métodos. Um dos mais simples é ficar concentrado em um quarto escuro. Pouco depois, ficaremos relaxados até estabilizar a respiração e deixar nossa mente limpa. Normalmente, após 10 minutos no escuro, você começa a sentir um formigamento na testa. Depois de algum tempo, podem ser vistas cores, explosões ou estrelas bem pequenas. E essa é uma das inúmeras evidências de que quando isso acontecer, teremos ativado nossa glândula pineal com sucesso. Mas também existem imagens chamadas de estereogramas que ajudam a ativar o terceiro olho ou a glândula pineal. Os estereogramas são uma espécie de gráfico de objetos tridimensionais em um plano de 2 dimensões. Para vê-los é preciso desfocar sua visão pouco a pouco, sem piscar, como um método antigo chamado olho mágico, ou ainda valendo-se de um estereoscópio. Alguns pesquisadores sugerem que além da melatonina, a glândula pineal sintetiza e segrega outra substância. Uma substância que seria responsável por fazer nosso cérebro gerar sonhos intensos e reais. Mas o que acontece quando você cai no sono? Você sabe que quando uma pessoa cai no sono, ela passa por 5 fases que se repetem por 90 minutos, fazendo com que sonhemos até de 4 a 6 vezes em apenas uma noite. A primeira fase é a sonolência, onde estamos querendo dormir. A respiração torna-se mais lenta e a tensão muscular diminui. A segunda fase é o sonho superficial, onde se bloqueiam os sentidos e o corpo relaxa. A terceira fase é o sonho semiprofundo, quando o corpo já está totalmente relaxado. A quarta fase é o sono profundo, e é onde o corpo começa a se recuperar das atividades diárias. E aqui os sonhos começam a ganhar formas. É nesta fase. Depois das 4 fases, chegamos à quinta, que é o REM. R-E-M, que em português significa movimento rápido dos olhos. Durante o REM, o fluxo sanguíneo acelera e a respiração também fica mais rápida. Então começamos a sonhar e o cérebro nos dá ordem para que a gente não se mexa, a fim de proteger o corpo e poder realizar os sonhos quando estamos dormindo. E se o cérebro não der esta ordem, sofreríamos de sonambulismo. E é por isso, se acordarmos alguém na fase do REM, ela poderá se lembrar facilmente do último sonho. Existem pessoas que vão mais além. Elas têm uma incrível capacidade de controlar seus sonhos. Esse método se chama sonhos lúcidos e através dele você pode começar a controlar seus sonhos. Há pessoas que acham isso relativamente fácil, mas na verdade é bem complicado. Os métodos para alcançá-lo vão desde tentar voar e até tentar ler durante os sonhos. Na verdade, é fazer algumas coisas que não podemos fazer quando não estamos sonhando. É uma boa maneira de perceber que aquilo não é real e que na verdade estamos sonhando, e assim poder controlá-lo. Mas, de fato, nem todos gostam de sonhar. Para algumas pessoas é algo terrível por causa da chamada paralisia do sono. Paralisia do sono é um pesadelo para as pessoas que têm, e é caracterizada por paralisia extrema e o sentimento de uma presença maligna ou demoníaca no quarto ao qual a pessoa está dormindo. Há pessoas que descrevem como se o corpo se desdobrasse, e o pior de tudo é que você não pode se mover. A razão da paralisia do sono está associada a uma disfunção em uma das metades do cérebro, que controla a emoção e o medo. Há diversos métodos para combatê-la. Um deles é focar seus olhos e tentar movê-los pouco a pouco. Pouco depois tentará mover outra parte do corpo e assim por diante. Uma vez feito isso, devemos nos concentrar na respiração. Se controlarmos a respiração e relaxarmos, poderemos sair deste estado. Chegamos ao final da noite e não irá demorar para acordarmos. Mas o mundo dos sonhos não termina aí.
O ser humano em geral segue um padrão, ritmos de vida e ritmos hormonais. Esse padrão são os ritmos circadianos. O ciclo circadiano dura algo em torno de 24 horas, e por isso a tendência natural da maioria dos seres humanos é deitar um pouco mais tarde do que no dia anterior, e levantar-se também um pouco mais tarde. São os ritmos que nos fazem acordar segregando um hormônio chamado cortisol, que aumenta a pressão arterial e nos prepara para um novo dia. Finalmente é hora de levantar. E mais uma vez nos perguntamos o que significa esse sonho tão estranho. Se bem que muitos cientistas acreditam que seja impossível decifrar os sonhos, mas foi provado centenas de vezes que se pode, com uma interpretação adequada, sim, interpretá-los. Assim, pois, saber interpretar os sonhos pode ser mais importante do que pareça, porque nosso cérebro pode estar nos enviando um aviso ou uma mensagem de alerta, que em muitos casos são cumpridos como um sonho realmente premonitório. E compreender os sonhos podem nos ajudar a nos conhecer e enfrentar mais facilmente nossa vida diária. Mas como interpretá-los? Existem inúmeros dicionários, porém o mais importante é, todos os dias, sempre que sonhar, escrever para adquirir a habilidade de poder interpretá-los e ver claramente. Quando anotamos o que sonhamos, devemos localizar as palavras-chave e dar significado através de um dicionário de sonhos. Depois devemos elaborar uma linha argumentativa, como se estivéssemos escrevendo um roteiro de filme. Finalmente, juntamos todas as anotações relacionando aos significados. Muitas vezes os significados não têm que ser exatamente o mesmo que está no dicionário. Isso varia de cada pessoa, embora muitas vezes signifiquem coisas semelhantes. Assim, pois, conseguimos entender o que nossas emoções e o nosso cérebro quer nos dizer. E claro, o que acontece ao nosso redor. Desta forma, conseguimos usar um potencial maior de nosso cérebro. E por isso devemos interpretar os sonhos, perceber os sinais, porque os sonhos são uma porta de entrada para o cérebro e não devemos desprezá-lo. E, evidentemente, uma porta de entrada para outro mundo. Mas me diga aí nos comentários, o que você acha? Não esqueça o like, compartilhe este vídeo para fortalecer a nossa amizade e bons sonhos. Eu sou Wagner Souza, forte abraço e até mais.